Um brinde a outro ano idiota. Fala rapaziada, primeiramente, feliz ano novo, e segundo, a gente vai ver o episódio de Futurama que fala sobre livre-arbítrio. Dá pra gente entrar em bastante questão filosófica nisso, como eu sempre falo, então vamos aí. O episódio começa com o Bender se questionando se ele deveria usar o óculos de nerd dele e falando que toda decisão que tomamos abre um universo de possibilidade. Eu te digo que como seres conscientes, cada decisão que tomamos é preciosa. Bom, nesse caso então não usa. Ah, quem te perguntou? Ele decide colocar o óculos e por conta disso ele encontra essa robô na rua, que pergunta se ele é universitário e convida ele pra uma festa. Como ele não é universitário, ele foi lá se cadastrar. Chegando lá, ele percebe que é muito caro e tinha uns robôs da máfia que emprestaram 10 mil pra ele, convenientemente, claro, e ele fez a matrícula dele. E assim que ele entra na sala, ele decide sentar no fundo e encontra uns caras de uma gangue, que perguntam se ele não quer entrar na gangue. E ele diz que sim, e a cena corta pra sala do diretor, onde o Bender diz que já vai largar a faculdade em 32 segundos de aula. Enfim. A cena corta e daqui pra frente é só o Bender tomando decisão ruim, relacionada com um monte de coisa que tiraria minha monetização se eu dissesse isso aqui, como por exemplo o uso de faísca, ou o conflito com um gangue rival. No final desse bando de decisão ruim, ele vai parar no hospital dos robôs, e aqui a gente vê ele refletindo sobre o que ele aprendeu nesse péssimo dia que ele teve, onde ele diz que deve tomar decisões boas, porque senão você vai acabar se afundando em uma piscina com seu próprio sangue. Mas mesmo assim terá sua própria piscina. Muito profundo. Agora vamos ver se eu posso fazer só uma boa escolha. E como a gente pode imaginar, ele não conseguiu, já que assim que ele saiu do hospital, ele assaltou umas criancinhas que estavam vendendo biscoitos. Na verdade, tá mais pras criancinhas que assaltaram ele, né? Mas tudo bem. E depois desse contexto todo, aqui é que a gente realmente começa o papo sobre livre-arbítrio, já que a gente chega no tribunal do Bender, onde ele tá sendo acusado de um monte de coisa, e ele seria acusado como culpado. Porém, o advogado dele se levanta e diz que o Bender é o que é conhecido no círculo científico como um robô, uma máquina cujo comportamento é pré-programado pelo software. Ou seja, todas as decisões que ele toma na verdade são frutos da sua programação. Se ele é mau, é porque ele foi programado para ser mau e não tem liberdade de escolha, não tem livre-arbítrio. Então, como a gente pode condenar um animal, por exemplo, por agir conforme ele foi programado para agir? Um tigre, por exemplo, come carne, e a gente não pode esperar algo muito diferente disso. Se a gente negligenciar que o tigre come carne, e se a gente colocar o tigre para conviver entre os humanos, seria natural que ele devorasse um humano, já que é óbvio que tigres comem carne. Então a culpa disso seria nossa de ter negligenciado o tigre sabendo que ele come carne, ou do tigre de ter exercido a natureza dele. O mesmo é para um robô, no caso o Bender. Mas e o ser humano? O que nos garante que nós temos livre-arbítrio? E agora eu peço que a gente desconsidere palavras de autoridade e que a gente use a lógica para chegar em algum lugar. E é nesse momento do episódio que o Bender questiona: Qual o objetivo de viver se não tenho livre-arbítrio? E ele fica bem feliz ao constatar esse fato, porque de fato ele é um robô e foi programado. Depois ele desce até o planeta dos robôs, onde só ele poderia fazer uma entrega, e decide abandonar a nave e continuar lá, onde ele encontra esse velho robô que diz que filosofia é para aqueles que não precisam trabalhar para viver. E não acreditem nas mentiras dele. Filosofia é pra todo mundo, pra qualquer pessoa e em qualquer lugar. E ela é provavelmente a maior constatação de que existe sim livre-arbítrio. A filosofia é a única coisa que se mantém constante na vida, enquanto todas as outras coisas mudam e morrem. A sua capacidade de questionar continua firme e intacta. Mas existe uma parte no episódio onde os robôs estão discutindo política e o Bender os questiona, afinal, pra que eles devem continuar tomando decisões se já são pré-programados? Pra que continuar pensando se você já é pré-programado? Esse robô diz: nossas decisões são importantes. O fato de serem pré-determinadas não as tornam menos importantes. E isso é verdade. Mesmo que não exista a liberdade de escolha de fato, isso não torna o que a gente vive menos importante, já que alguns de nós são seres sencientes. Isso quer dizer que sabemos que estamos vivos e uma bola azul gigante no meio do nada. O Bender vira um monge e decide tentar estar em paz seguindo uma religião. Mas quando o monge diz pra ele que existe um slot de livre-arbítrio que a mãe dos robôs colocou, ele abandona tudo e volta pra Terra, querendo ir atrás desse dispositivo. E com a ajuda do Fry e da Lila, enfim, eles invadem a empresa de robôs pra roubar. Nisso a gente vê a mãe dos robôs tendo um flashback com o doutor, que conseguiu construir esse dispositivo, mas que resolveu abandonar a ideia porque a mãe dos robôs queria que eles tivessem livre-arbítrio pra se revoltar com
contra os humanos. E ok, eu até entendo, sinceramente. O livre-arbítrio é uma questão bem interessante para nós humanos, já que muita coisa vem dessa ideia. Mas será que nós realmente temos isso? Eu acho que sim e que não ao mesmo tempo. Mas calma, eu vou explicar. Algumas coisas que nós fazemos têm mais carga genética do que podemos escolher. Por exemplo, respirar. A respiração só vira algo consciente depois que você pensa nela. As batidas do coração são outro exemplo. Nós não podemos controlar as batidas do nosso coração, não podemos escolher quando ele para de bater. Nem os nossos sentimentos podemos controlar. E também não podemos controlar os pensamentos que derivam desse sentimento. E também não podemos controlar tudo que acontece com nós. E não podemos controlar a nossa genética, nem os nossos traços. E não podemos controlar as músicas que nós gostamos, os jogos que nós gostamos. Você não escolhe ser mais introvertido ou extrovertido. Você não escolhe. Ok, mas o que então a gente escolhe e tá dentro do nosso livre-arbítrio? Bom, existem dois tipos de física, de modo grosseiro. A clássica, onde podemos calcular onde algo vai cair se soubermos a altura, o ângulo e a velocidade, e a quântica, onde podemos ter uma certa probabilidade que algo vá parar em algum lugar. Se o universo fosse regido apenas pela física clássica, então se nós soubéssemos todas as condições iniciais de um sistema, poderíamos prever toda a sua trajetória. Por exemplo, se eu soubesse todas as condições iniciais do universo antes de ocorrer o Big Bang, é provável que eu saberia cada coisa que acontecesse, ou que aconteceria. Mas, é claro, as coisas não são tão simples assim, já que existe a física quântica, que eu não ouso me aprofundar muito porque eu não sei muito, mas sei que as coisas lá são probabilísticas, é tudo meio estatística. Então, para efeito de comparação, mesmo se eu soubesse todas as condições iniciais de um sistema quântico, eu não poderia afirmar com certeza se a trajetória seria a que eu previ, mas eu poderia afirmar que poderia ter 80% de chance de ser como eu previ. O que eu quero dizer com essas coisas todas é que existe uma pequena chance de você não ter livre-arbítrio, de você não ter liberdade. Existe uma pequena chance de que se eu nascesse com seus átomos no dia, na hora e sob as condições que você nasceu, com a família que você teve, talvez, só talvez, eu fosse você assistindo esse vídeo agora, pensando exatamente o que você tá pensando. Talvez as únicas coisas que nos tornem únicos seja a nossa existência e talvez não a nossa essência. Talvez, se eu soubesse todas as minhas condições iniciais, eu fosse capaz de prever até o dia da minha morte. E se eu soubesse todas as suas condições iniciais, eu fosse capaz de prever até o dia da sua morte. Mas ok, vamos voltar pro episódio. Eu sei que você quer saber o final. O Bender vai atrás do doutor e consegue um dispositivo de livre-arbítrio que o faz se libertar da sua programação. Como vingança, o Bender atira no doutor e ele vai pro tribunal por causa disso. E agora ele é livre. Aquele argumento do advogado já não é mais válido e ele é culpado. Bom, eu acho que ele foi um pouco longe demais pra se declarar culpado, né? E mesmo assim, ele continua dentro da sua programação, já que era isso o que ele queria desde o princípio. E olha, se você for analisar desde o começo, o que tá dentro da programação do Bender é ignorar e contrariar. E ele faz isso muito bem. E nos últimos momentos é exatamente isso que ele faz, quando o doutor diz que ele não quer atirar nele. Então, será que o Bender, naquele momento, realmente tinha livre-arbítrio? Será que o doutor, como um humano, sabe o que é um livre-arbítrio?ハムレット R